sim, saiu a escalação, teve gente que quebrou o dedinho do pé, chutando a parede, enlouquecido, falou, vai perder, meu Deus do céu, suicida, o Roger é louco, vamos perder porque tá sem volante, não sei o que e tal. Você podia falar quem? Não vou falar quem. Tá. 4-1 pro São Paulo, 3 gols do Ferreirinha, Arnaldo Ribeiro. E o Roger falando no final, ele foi perguntado sobre a pressão, ele falou, eu só quero trabalhar. Eu trabalho pra caramba, só quero calma pra trabalhar. Foi o que ele falou. Bom, cara, vamos lá. Além desse contexto, desses fatos todos que você elencou, o São Paulo chegou no Morumbi sem o Arboleda, que não se apresentou, se rebelou. O jogador tem 1000 problemas, mas tem 10 anos de clube. E uma situação que parecia ser também mais uma aposta arriscada do Roger. Vou trombar com um cara que tem 10 anos de clube, vou mudar o esquema todo do meu antecessor, vou botar 2 pontas, saiu a escalação do São Paulo. Muita gente estranhou quando saiu Roger Machado. 36 mil pessoas, aliás, é um ótimo público. Melhor que o do Corinthians, por exemplo. 36 mil pessoas vaiaram o nome do Roger. Único vaiado uníssono. E o São Paulo fez um baita jogo. Se o jogo do Grêmio, contra o Grêmio, na era Crespo, era referência, agora passa a ser esse do Cruzeiro. O Cruzeiro, do Arthur Jorge, também entrou com uma escalação muito faceira, né? Poucos jogadores com a vocação de marcação. E o São Paulo engoliu o Cruzeiro. Poderia ter sido 5, 6, o Ferreirinha poderia ter marcado 4. E o Roger, cara, quando você aposta tudo, é tipo, minha última chance aqui, ou eu vou pro tudo ou nada. E acho que ele tomou essa decisão, eu vou pro tudo ou nada. Né? No contexto que ele vivia no São Paulo. E ele conseguiu um crédito, evidentemente. Né? 4-1, a maior vitória da rodada. O São Paulo não ganha de 4 faz muito tempo. O São Paulo tem 20 pontos em 10 jogos. O São Paulo é vice-líder do campeonato. O São Paulo tem a melhor defesa do campeonato, com sobras. Então, tem alguma coisa. Claro que muito desses 20 vieram do Crespo. Mas ele conquistou 10 dos 20 pontos, o Roger. Se eu não estiver errado nas minhas contas. 2 vitórias, 3 vitórias e um empate, é isso. 10 do Crespo, 10 do Roger. Tem as derrotas para Atlético e Palmeiras no meio do caminho. Agora, ele tem uma situação um pouco diferente. Você falou, quem tem a semana mais difícil? O Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense. O Roger tem a Sul-Americana, ele não tem a Libertadores, certo? Certo. Sul-Americana, cada um trata de um jeito. Né? O Renato Portaluppi e o Vasco, o Renato não vai pro jogo do Vasco. Não vai ninguém. O Santos, eu vi o Cuca falar ontem, não, Neymar e Gabigol, Sul-Americana, fora de casa, veja bem, vamos prepará-lo pro... Agora, no São Paulo fica precisa ganhar um título. Gente, o elenco que o São Paulo tem, mesmo que o Ferreirinha esteja numa outra noite parecida com essa alguma vez até o final do ano, não permite que você tente tantas frentes da mesma forma. E, de repente, o São Paulo está numa situação no Brasileiro privilegiada. Então, eu acho que a semana do São Paulo é Montevidéu e Salvador. São locais distantes, certo? Não dá para jogar com todos os caras repetidamente. O Caleri já está fora, o Luciano já está fora, o Sabino já está fora. Então, dá a impressão que o São Paulo vai começar a Sul-Americana, não a Libertadores, com um time mais jovem, com uma alternativa, mas no esquema preferido do Roger. Com o tal dos 2 pontas, né? Ele mudou tudo e deu certo. Vai fazer o quê? Vai contra? Ele tem totais méritos na vitória contra o Cruzeiro. E talvez tenha sido a atuação mais surpreendente da rodada, tenha sido a do São Paulo. Ô Trajano, 2 pontas, um deles o Ferreirinha. O Ferreirinha fez 3 gols. Tinha um cara do meu lado no estádio, ele começou a gravar um vídeo. Falou assim, eu estou vendo o Ferreirinha fazer 3 gols. E ele quase fez o 4º nessa hora. Quase fez o 4º depois. O futebol proporciona coisas inacreditáveis, né? Você lembra do desafio que o Neto fez com o Ferreirinha no ano passado?
sairia de Baiana, sei lá o quê, na Paulista. Baiano na O Paulista. Ferreirinha não é mau jogador, aquele tipo de ponta insinuante, parte para cima, tenta o drible, 1 a 1, mas ele andou numa fase meio esquisita. E quando dá tudo... Eu vou falar besteira aqui, mas não é obviedade total. Quando dá tudo certo, dá tudo certo. Quando dá tudo errado. Quer dizer, o outro arriscou, jogando com 2 pontas, confiou no Ferreirinha e tudo funcionou. Então, agora, que ele vai repetir uma atuação como essa, fazer 3 gols, ele vai encerrar a carreira com 30 e tantos anos e nunca mais vai fazer, certamente. Pois é, Mauro, que tal, hein? Voto de confiança, pelo menos, para o Roger dessa vez agora? É que ele escalou 4 atacantes, mas o Arthur e o Ferreirinha trabalharam muito também, sem bola, né? Eles colaboraram, recompuseram, fizeram desarme, recuperaram bola, fecharam linha de passe, fizeram o trabalho deles. Assim, quando há uma mobilização, esses jogadores de lado de campo, os atacantes, eles trabalham defensivamente de forma intensa, a coisa funciona. É possível jogar assim. Na verdade, um 4-2-4, quando você não tem a bola, vira um 4-4-2, ou um 4-5-1, dependendo, um dos atacantes volta também. E sem volante de marcação, né, Mauro? Jogou com o Marcos Antônio e Bobadilho, além dos 2 pontos. Então funcionou muito bem, foi uma estratégia que assim, teve digitais do técnico essa vitória, isso é importante. Porque assim, acho que a grande questão é que o Roger ele faz alguns trabalhos, como foi no Inter, começa bem, depois ele desanda, e as pessoas passam a desqualificá-lo como se ele fosse incapaz de montar uma estratégia que funcione. É bizarro isso, ele não é incapaz, ele vai errar e vai acertar. O problema é quando ele erra mais do que acerta, é claro que aí, como todo técnico, ele fica na berlinda e acaba rodando. Acho que esse resultado e a maneira como o São Paulo venceu deve trazer tranquilidade para ele. E diz muito sobre o Cruzeiro, né? Apesar daquela vitória por 3-0 sobre o Vitória, o triunfo, né? Sobre o Vitória, o Arthur Jorge, claro que vai ter bastante trabalho. Né? Outro dia o dono do Cruzeiro estava emocionado lá, vai se emocionar muito ainda. Aí, de novo, o mundo maravilhoso das SAFs. Só o dinheiro não resolve. Não resolve. Você tem o Leonardo Jardim, sai, aí vai o Tite, ele agora Arthur Jorge, cada hora é um. Aí tem uma proposta maluca de 32 milhões de euros pelo Caio Jorge, não vendo. Aí você compra o Gerson por mais do que ele foi vendido, que já foi dinheiro aberto para um cara que já bateu 2 vezes na Europa, já com 28 a 29 anos. Não basta, é preciso, sabe, um critério, uma coisa mais planejada. Ano passado a coisa encaixou, o time foi bem, mas não ganhou nada. E esse ano o time ganhou o Campeonato Mineiro, mas olha só a situação. Com esse elenco caríssimo, tomando de 4. Era a pior defesa do campeonato no sábado. Não sei se alguém superou, acho que não. 20 gols. Pior defesa do campeonato. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Uma defesa que toma muitos gols e bem crítica a situação do Cruzeiro, que vai jogar Libertadores, né? É a pior defesa do campeonato. Né? Continua. Vai jogar em Guayaquil, né? Continua. 20 gols sofridos. 20 gols sofridos. Ele vai jogar em Guayaquil, quer dizer, momento bem delicado. E acho que o São Paulo agora vai ter uma semana mais calma, né? A tendência é essa. Agora o Rocha tem que aproveitar esse momento e quando eu falei da questão do coletivo, não é nenhum deboche, pelo contrário. Eu acho que a comunicação é muito importante. Para a gente é, óbvio, e para quem fala com o público, seja um político, seja um técnico, você está falando para a torcida. Então você tem que procurar falar de uma maneira que todos entendam. As pessoas não são obrigadas, desculpa, a fazer curso de analista de desempenho para entender uma entrevista de um técnico. Senão fica enfadonho, fica cansativo, as pessoas não entendem, começam a implicar. Então que bom que ele está tentando se comunicar de uma forma que as pessoas todas entendam. Lá dentro, no meio lá do pessoal lá, do tatiquês, aí pode usar esses dialetos todos aí, que tudo bem. Agora, falando com a torcida, que você tem que procurar se comunicar bem. É bom para ele, para a imagem dele. E não abre espaço para que as pessoas criem meme em função das palavras do técnico, né? Que tem a sorte. Apesar da insistência do repórter do Tirone. Mas é o Tirone. O Tirone é um provocador, ele é um provocador. Ele usou o Glauco Diógenes como ferramenta para provocar o técnico do São Paulo, o Roger Machado. Era para ele falar sobre a questão da pressão, que foi tanto criticada na outra vez, enfim.